Oi, sejam bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho, ver se mais alguém entra, senão o papo vai ser a 3 mesmo. Separei um monte de coisa hoje, tô bem ansiosa pra mostrar pra vocês. Tudo bom? Como é que andam as fotografias? Oi, Ricardo, seja bem-vindo. Oi, Mari. Ricardo tava no futebol, né? É ânimo, né? Depois do futebol vem assistir live. Seja bem-vindo. Que bom que você veio, Mari. Não ia ter graça sem você, viu? Ó, gente, se vocês escutarem aí uns barulhinhos de fundo, eu tô na casa dos meus pais, tá? Meu pai, minha mãe, minhas crianças. É hora de chimarrão, é hora de conferir o celular, então vai estar bem agitado por aqui. Talvez até tenha participação especial. Mas Bambuque Fotos, o que você anda inventando com as fotos? Ó, meu pai entrou, viu? Queridão, ui, fofo. Oi, Igor, seja bem-vindo. Ai, hoje eu separei um monte de foto. É tanta coisa. Vou ver se eu consigo fazer de uma maneira enxuta, assim, pra não entediar vocês. Se eu estiver entediando vocês com um monte de coisa, vocês me avisam, né? Porque pra mim tá ótimo, né? Eu sou a mãe da cria, acho ótimo. Tem uma demora, né? Entre eu falar e vocês responder. Vamos lá. Igor. Tá falando de onde, Igor? Oi, Marcos, seja bem-vindo. Deixa eu ver o que tem aqui. Você trabalha faz tempo com bambu, Guilherme? Deixa eu ver. 2 anos indo pro 3º ano. 2 anos bem intensos, viu? Assim, de muito estudo, muitas tentativas. E feliz em dizer que mais acertos que erros, muito aprendizado. Você trabalha com bambu também, Guilherme? Oi, Maria. Que bom ter você aqui, Maria. Como é que anda Capanema? Construções? Sim, construções, Guilherme. Fazendo construções, casinha de criança. Inclusive, hoje a live vai ser sobre uma das obras que eu executei. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da bambu, não só construções com bambu, mas construções com outros materiais também, tá? Eu acredito muito na sustentabilidade e eu acredito que para ser sustentável você precisa usar o que está a seu alcance. Oi, Luiz, tudo bem? Luiz, eu tô te devendo um orçamento, inclusive, né? Eu tô com ele pronto e não te apresentei ainda. Vamos se falar depois daqui e vou te mostrar esse orçamento. Tô, assim, de quando a gente falou pra cá, muita coisa aumentou, acrescentou e eu quero... Oi, Cleiton, seja bem-vindo. Bom ter você aqui, hein? Vamos lá. Mais um minutinho e eu vou começar a falar. Sim, tô devendo, né, Luiz? Eu tô com o orçamento pronto. Eu não sei porque que eu não te mandei ainda. Falta vergonha na cara. Só pode ser isso. Vou marcar essa semana. Não, essa semana não. Semana que vem. Semana que vem eu te chamo. Juro. Já vou anotar aqui, ó. Eu vou anotar. Semana que vem eu vou te chamar, vou te apresentar esse orçamento. E vamos fazer uma coisa bem bacana. E eu agora vou aqui dar um spoiler pra vocês. Eu tô com equipe de execução agora. Gente, assim, ó, top de linha. Então, assim,
Luiz, eu vou te apresentar o orçamento de projeto, mas já te antecipo que a gente já tem mão de obra para executar esse projeto, hein? Ó, tô anotando aqui para não esquecer. Perfeito, então, Luiz. Então, nós vamos aproveitar as tuas férias para resolver esse projeto. Vamos lá, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês por aqui. Hoje a live é sobre uma obra que a Mambu executou, tá? A equipe Mambu executou, não só eu. E é sobre a reforma de uma borracharia em Capanema, tá bom? Eu vou começar mostrando algumas imagens para contextualizar para vocês como ela estava, tá bom? Deixa eu ver, vou aqui. Fiz um álbum especial para hoje, viu? Vamos lá. Esta daqui é a borracharia. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês. Não consigo fazer ela maior. Mas enfim, explicando para vocês. Essa era uma borracharia que assim já existia há, sei lá, 20, 30 anos, há um bom tempo. E ela tava ali na lateral direita de vocês. Viu que tem uns puxadinhos ali? Um dos puxadinhos era um lavacar, o outro puxadinho era, assim, o reaproveitamento de algumas telhas. E debaixo desse tinglado grande, não era um depósito, era um amontoado de pneus. Tanto que quando começou a ser retirado esse pneu, esse estoque, assim, começou a se descobrir que tinha rodas em caixa, novas, que nem se lembrava da existência. Não tinha uma sala de escritório, não tinha banheiro. Aqui, assim, na foto, do lado direito dela, tem um posto de combustível. Então, assim, o escritório... Oi, Adri, seja bem-vinda. Mystic Garden, como é seu nome de verdade? Mystic Garden. Adri, que bom ter você aqui. Prima, você ainda vai trabalhar comigo, tá bom? Se prepare. E aí, eles usavam esse posto usavam o banheiro desse posto de combustível e o escritório também ficava nesse posto. Então dá, sei lá, uns 30, 50 metros que as pessoas precisavam ficar caminhando. Então você estava bem em contramão. E debaixo desse tinglado chovia mais dentro do que fora. Era um amontoado de pneus para poder trocar os pneus, fazer toda essa manutenção. O pessoal tinha que fazer do lado de fora. Então chovia para o trabalho. Deixa eu mostrar outro ativo, vamos lá. Tô aprendendo as tecnologias, gente. Ó o fumacê da dengue passando. Bom, né? Então, assim, ó. Esse projeto, ele começou com a reforma dessa parte principal. Esse aqui é um croquis que eu fiz. Pra quem não me conhece ainda, eu adoro desenhar na mão. Assim, as primeiras ideias eu sempre faço no papel de uma maneira bem grosseira, bem assim, bem ao estilo Oscar Niemeyer. É tipo letra de médico, só eu entendo o desenho. Mas assim, faço esse primeiro desenho dessa ideia, conceito. E esse foi o que eu fiz. Fiz a canetinha e fiz o que seria uma ideia inicial, tá? Depois disso, eu fiz então o primeiro projeto do que seria... Deixa eu achar aqui. Do que seria essa reforma. E esse foi o 3D, tá? Esse foi o 3D do que foi essa primeira etapa da reforma. Então, essa primeira etapa da reforma é prioridades, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, bambu bambu é sinônimo de sustentabilidade, mas quando a gente fala de sustentabilidade, uma obra precisa ser viável e você precisa usar os materiais disponíveis na região, você precisa usar o orçamento que o cliente tem, você precisa estar dentro disso, e estabelecer prioridades, tá bom? Então, assim, você quer chegar no objetivo, ele é grande, você tem várias coisas que você quer fazer, mas não dá pra fazer tudo de uma vez. Então, você estabelece prioridades e começa. Aqui, a prioridade dessa borracharia era organização, trocar telhado, criar depósito, criar um escritório e um lavabo. E foi por aí que a gente começou. Então, vou mostrar aqui uma foto pra vocês de como tava o interior dessa obra quando a gente começou. Tá aqui, ó. Era essa bagunça toda, né? Então, assim, pneu tem várias numerações, né? Várias assim. Então, e é uma borracharia que trabalha com carro, que trabalha com caminhão, que trabalha com trator. Então, uma diversidade gigante. E o proprietário dessa borracharia gosta de ter o produto à pronta entrega para o cliente. Então, ele precisava de espaço para depósito.
Só que acontece que ele tava... Oi, Tatiane, seja bem-vinda. Só que acontece que não tinha espaço de trabalho debaixo desse telhado. Então chovia, parava, cessava o trabalho. E quando era calor, todo mundo tinha que trabalhar lá no sol torrando, então não rolava, né? Ficava bem ruim. Então a gente começou por isso, a prioridade era troca de telhado. E aí aqui, ó, a foto de como foi sendo feito, então foi por etapas. Aqui o telhado já tá trocado, foi colocado manta térmica, trocado o telhado. Aí foi levado todo esse monte de pneu, né? Foi levado pro outro lado, começado a concretar. Tinha um lavacar, foi desabilitado esse lavacar e foi transformado o que era o lavacar em depósito. E aí vou mostrar aqui pra vocês uma plantinha abaixo do que foi... Isso aqui eu fiz em AutoCAD ainda, do que foi a organização. O proprietário dessa borracharia, ele naquele então estava solteiro, não tinha casa própria, então, partindo desse princípio de sustentabilidade, de prioridades, de aliar as coisas, a gente pensou nessa parte traseira, né, posterior da borracharia, em uma espécie de kitnet. Então, vocês podem ver que tem um lavabo para uso público, mas do lado esquerdo do lavabo tem um banheiro que forma uma suíte com sala ali, uma cozinha. Essa cozinha atenderia tanto a borracharia quanto o uso pessoal particular, e uma espécie de lavanderia com churrasqueira. Então, assim, é isso. Às vezes a gente precisa acomodar as coisas e elas precisam funcionar, precisam ser do tamanho, precisam funcionar. E portas por exemplo, ele tem um pouquinho de dificuldade de locomoção, então as portas para casa dele já eram portas maiores e enfim, essa foi a organização da parte de blocos, que então foi construído isso, as paredes erguido e foi feito um assoalho por cima. Vamos lá. Explicando um pouquinho de projeto para vocês, se vocês tiverem dúvidas, assim, vão me dando feedback aí, vão me avisando o que vocês estão achando disso, tá? Então, depois disso feito, né, a gente chegou a essa primeira etapa aqui do projeto, que foi do essencial reformado. Mas como eu falei agora há pouco, o proprietário gosta de ter depósito, e chegou um ponto que faltava. Só que aí tinha um cantinho só que dava pra gente usar, e esse cantinho ainda nem podia ser um espaço muito grande. Oi, Diego, tava sentindo só falta já, Diego. Achei que você não ia entrar. E esse cantinho, ele ainda não podia ser completo, não podia trancar a circulação, porque tem um posto, e aí é a bomba de diesel, onde passam os caminhões. Já vou chegar lá, Guilherme. Já tô chegando, inclusive. Vamos falar dos bambus, né? É o que importa. Então, a gente não podia trancar essa circulação. Então, como é que a gente faz isso? E aí, eu sou muito grata a esse proprietário, ao pessoal que acreditou. Porque, como assim usar bambu para um depósito de pneus? Pneus é uma coisa pesada pra caramba. E aí, a gente ainda foi além. A gente fez um depósito com 2 pisos. E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês como começou a concepção desse projeto. Quando chegou essa demanda pra mim, falei assim, nós vamos fazer... Salve, família! Nós vamos fazer pilares inclinados e um fechamento com uma treliça de bambu. Eu chamo de muxaraba, é uma referência aí à história da arquitetura, mas o nome correto é treliça. Vamos fazer porque aí fica um fechamento vazado. E eu quis fazer com esses pilares inclinados porque quando você... deixa eu pegar aqui uma caneta pra mostrar. Deixa eu parar aqui só um pouquinho. Quando você faz um pilar afastado do outro, né, 3 metros ou 4 metros, esse vão, você cria a necessidade de fazer uma mão francesa, certo? Para poder apoiar essa viga aqui, você precisa fazer aqui uma mão francesa. Eu não queria esse aspecto, entende? Eu não queria esse aspecto. Então, em vez de fazer uma mão francesa, eu inclinei o pilar. Então, se fazer o pilar reto, eu inclinei o pilar e diminuí os vãos. Então, a gente teve uma solução muito bonita e uma solução estética muito bonita, mas também uma solução funcional. E aí, a gente fez aqui uma maquetinha de estudo. Quem for trabalhar comigo, tá? Quem for fazer projeto comigo, for me contratar e for comigo pra obra, vai perceber que eu gosto muito de maquete física, tá bom?
Eu peguei, naquele então era o Paulo e o Guilherme que estavam comigo, e a gente elaborou junto essa maquete. A gente avaliou ela junto. Eu já tinha resolvido isso, já estava fazendo o projeto no computador, etc. Mas quem vai executar, ainda mais tratando de uma obra de bambu que é um pouco mais artesanal, né, um pouco mais manual, esse processo, ele precisa entender, ele precisa ingerir essa obra, né? Ele precisa entrar no espírito da coisa. E a maquete possibilita isso. A gente tem... Oi, Ana, que bom que você tá aqui, Ana. Ana foi minha colega de faculdade, bom ter você aqui. Então, Tava falando, já me perdi. Ter a maquete possibilita... Porque a gente tem a maquete virtual, a 3D, mas continua sendo visual. E quando a gente faz uma maquete física, então a gente consegue observar todo esse encaixe. Então, se vocês observarem, eu vou mostrar aqui outra foto. Eu criei pilares inclinados, mas eu fiz como se tratava de uma obra, de uma borracharia, né, com peso considerável. Então, eu fiz uma estrutura independente para o que seria o assoalho, tá? Pilares inclinados para o assoalho, para essa primeira parte, e outros pilares subindo até em cima para segurar esse telhado. Então, assim, distribuir os pesos, né? E os pilares de cima, eles ficaram do lado de fora para que o painel de fechamento pudesse entrar por trás, para que esse pilar continuasse aparecendo na fachada. Porque falando de conceito, de forma, de estética, para mim, arquiteta, era primordial que esse pilar estivesse em evidência, tá bom? Aqui a gente tem um problema de projeto que vocês vão ver. Vão ver que eu tô sempre defendendo que a construção tenha chapéu, e essa é uma construção que não vai ter chapéu, ele não tem beiral, sabe? Ele não tem beira para proteger essa obra. Mas a gente acaba tendo que pesar os ônus e os bônus das coisas, né? Não tinha como eu colocar um beiral ali, por mais que eu quisesse, tá bom? Porque, ó, tá vendo aqui do lado direito tem uma bomba de combustível que passa caminhão ali, não tinha como eu fazer um beiral porque ia enroscar. Então, o que vai acontecer? A gente assume que vai ter uma manutenção maior, que vai ter um desgaste maior por causa da chuva e do sol, capricha no verniz, coloca o melhor verniz possível e segue o baile. É o jeito, não tem outro, sabe? Vamos lá. Deixa eu ver se eu mostro mais aqui. Isso daqui é legal de mostrar, ó. Ali nos pezinhos das varas, tá vendo que tem um buraco? É porque essas varas, elas são engastadas na base. Então, tem a botinha, que foi feito com um bloco de concreto. Tem a botinha, e nesse bloco de concreto, a gente deixa as barras, né, concretadas juntos, saindo esperando. Então, a gente chega, encaixa essa vara dentro, faz um furo com o serra-copo e coloca concreto dentro. E aí, você engasta essa vara na base e ela não se move mais. Mas também é bem importante falar, eu vou mostrar aqui para vocês em outra foto, que uma obra de bambu, toda obra é muito importante isso, mas às vezes a gente não percebe em uma obra de tijolo, porque ele é uma construção mais rígida, e como o bambu ele é uma construção um pouco mais flexível. Então, é de extrema importância o contraventamento de uma obra em bambu, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui interna. Eu sei que eu tenho, deixa eu só achar aqui, porque eu separei pra hoje. Aqui. Olha, é extremamente importante... Oi, Marcos, seja bem-vindo. O Marcos participou ativamente dessa obra, então fico muito feliz de ter você por aqui. Então, uma obra de bambu, ela precisa estar contraventada. Então, quando eu falei lá dos pilares, deles estarem inclinados para resolver a estética, resolvi o vão, então resolvi a estética e resolvi a função, mas também, quando eu inclino, eu contravento, certo? Então, eu crio forças contrárias. Então, um puxando para cá, anula esse peso, essa força. Mas, eu anulei desse sentido, não nesse. Então, como a gente já tinha uma obra ali,
uma obra rígida, né, que eram blocos, uma estrutura metálica rígida, eu amarrei essa obra aqui nessa construção. A gente amarrou ali. Então, do lado de dentro dessa parede aqui, ó, do lado de dentro dessa parede, tem barras passando e fazendo e puxando, pescando essas varas de bambu e engastando elas. Então, essa obra ela não vem para frente e nem se mexe para os lados. E além disso, aqui no cantinho direito de baixo, tem, se vocês observarem, tem mais uns elementos em diagonais, porque a gente quis garantir que essa obra não balançasse. Oi, Nicole, seja bem-vinda. Oi, Herculano. Que bom ter vocês aqui. Então, a gente quis garantir que essa obra não balançasse. Então, a parte de baixo ficou para pneus maiores, de caminhões, de carreta, de trator, e em cima para os pneus menores. Curiosidade de quando a gente estava construindo isso daqui, as pessoas ficaram muito indignadas que seria um depósito. Eu lembro de pessoas me perguntando, vamos fazer um café? Vamos fazer um restaurante? Vamos fazer um bar ali? Que legal, borracharia com isso. Ou vamos fazer a parte do escritório? E quando a obra estava indo para a parte de fechamento, eu lembro de ter conversado com o proprietário, assim, sabe, assim, naquela torcida, eu falava, viu, pensa bem. Cidade e estado onde foi construída, Guilherme, foi em Capanema, no Paraná. Muito calor, bem abafado. Estações não são muito bem marcadas, então às vezes no inverno faz um calor do caramba e no verão a gente tem dias frescos. Mas são temperaturas extremas, oscila bastante entre muito frio e muito quente. E bastante vento. O vento em Capanema é muito forte, então a gente tinha que engastar muito bem essa obra. Então, voltando, eu lembro de ter tentado convencer o proprietário dessa obra de, por favor, vamos fazer a parte administrativa aqui e vamos levar o depósito para lá, mas não teve jeito. Enfim, ficou um depósito, mas um depósito de luxo. Eu queria chamar atenção para outro ponto aqui da função. Espécie usada, usamos duas espécies. Eu já vou chegar nesse ponto, Guilherme. Outra observação que eu fiz aqui da função, porque eu tinha distribuído os pilares na parte da fachada, mas para dentro ainda tinha um vão para resolver e uma escada para colocar. E a escada ocupa muito espaço e mata muita função. Então a solução aqui foi que eu desloquei esse pilar, em vez de deixar esse pilar grudado aqui na parede do lado esquerdo, eu trouxe esse pilar para o lado direito e coloquei a escada entre a parede e esses pilares. Então eu diminuí esse vão aqui que estava do lado direito aqui, criamos uma porta aqui para acessar esse depósito da parte de baixo, então a gente pôde colocar mais um pilar, certo? E do lado esquerdo ficou o pilar também inclinado, resolvendo aquela questão do contraventamento. Oi, Bambuza, seja bem-vindo. E é muito bom ter bambuzeiros aqui, viu? Fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu acho que a gente vai trocar muita informação junto. Então, entre esse pilar e essa parede, a gente colocou a escada. E essa escada, eu já vou mostrar pra vocês. Ela é uma lindeza, sabe? Porque quem trabalha com bambu deve saber que descobrir um jeito fácil de fazer escada com bambu, às vezes, é uma coisa bem desafiadora. Pode ser muito desafiadora. Deixa eu ver. Me perguntaram das espécies. Vou mostrar das espécies. Então, assim, nós trabalhamos com duas espécies. Essa é uma, que inclusive essa toceira estava perto da borracharia e o pessoal dali queria se desfazer dessa toceira e a gente colheu tudinho. Até o que não precisava colher foi colhido. E foi muito bonito porque um ano depois essa toceira estava toda rebrotada, a coisa mais linda do mundo, assim, sabe? Mais viva que nunca. Mas a gente colheu esses bambus ali, mas também não foi só dali. E aí eu sou muito grata pros donos de propriedade que permitem a gente entrar, né? Aqui foi uma das toceiras mais desafiadoras de fazer colheita, porque assim, quase deu acidente, era vara enroscada, era pedaço de vara caindo. Então, gente, colheita de bambu é muito perigoso, sabe? Se vocês resolverem colher bambu, conversem com quem colheu, conversem antes com quem colheu, porque esse bambu gigante, esse daqui é o Dendrocalamus asper, tá? Um bambu maravilhoso, é o meu favorito, ele é sensacional, lindíssimo, super forte, muito bonito, e enfim, e vem, assim, sabe? Vem
Depois que a muda pega, ele se desenvolve muito bem. Mas colher uma toceira sem manutenção, como por exemplo assim, o Juscelito, seja bem-vindo, Juscelito. O Juscelito, ele participou de algumas colheitas de bambu para a filha dele. E eles, eu ainda quero trazer, vou trazer uma live aqui com eles contando como foi a construção do biochalé deles. E foi um desafio gigantesco para eles fazerem essa colheita de bambu, sabe? Então, quem for colher bambu gigante, conversa antes com quem colheu, porque é perigoso, tá? E além do Dendrocalamus asper, a gente também usou Bambusa tuldoides. O pessoal chama de taquara, que é esse daqui. Deixa eu mostrar mais uma foto pra vocês. Porque aí aqui, né, era mais tranquilo, até inclusive os pequenos foram juntos. Aqui é a minha filha Helena. E aqui, então assim, esse bambu aqui não tem perigo, Bambusa tuldoides, de colher, assim, as crianças vão junto. Vou me tirar daqui. Aí não sai. Mas aqui, esse loirinho aqui atrás é meu filho. Então, assim, é um lugar... E, gente, chegar numa toceira de bambu também é uma coisa, assim, majestuosa. Vou mostrar pra vocês um pedacinho do projeto. Então, tava aqui os desafios. Porque, assim, como a vara, ela é circular, ela cada tanto, ela oscila de medidas, como é que você detalha um projeto em bambu? Então, tem que estar escritório e canteiro de obra se comunicando o tempo todo. Como trataram? Nós tratamos no tanque com imersão de octoborato e cloreto de sódio, se eu não me engano. Eu sempre confundo esse nome, tá? Esse cloreto de sódio, eu sempre faço uma confusãozinha ali. Mas aqui nos destaques da Mambu tem um destaque falando sobre imunização, tá bom? E aí a gente faz imunização e imersão no tanque durante 5 dias e depois deixa secar. O ideal é que seque durante 2 meses. A gente não fez isso porque a gente não tinha tempo. A gente colhia, imunizava, tirava do tanque pro canteiro. Com isso, a gente perdeu muita vara, porque secou muito rápido e rachou fora. Então, as varas que tiveram tempo de secagem correto, são varas assim que ficaram cerne, sabe? Maravilhosas. Deixa eu escolher outro aqui. Mostrar mais alguns pedaços para vocês. Aí depois veio a parte dos fechamentos. Aqui, quando tava fazendo o telhado, assim, foram várias peças encaixadas. Deixa eu ver outra aqui. Deixa eu mostrar a parte dos fechamentos para vocês. Vocês já vão preparando as perguntas, tá bom? Já vão ali, o Guilherme tá fazendo pergunta, o pessoal pode fazer também. Esse aqui eu quero compartilhar com vocês porque pra mim foi um trunfo, tá? Essa Ibuco Bali, se vocês quiserem procurar, Ibuco Bali, pra mim é uma das maiores referências a nível mundial na arquitetura de bambu. Eles fazem construções mágicas e eu quero ter a alegria de um dia trazer pro Brasil e pro Paraguai essa arquitetura. E quando eles reconheceram o meu trabalho, eu lembro que foi um dia que eu fiquei muito feliz. São os pequenos docinhos, né? Os pequenos incentivos que a gente vai recebendo. E aí chegou a parte do acabamento. E aí foram feitos alguns testes. E alguns testes, obviamente, não deram muito certo. Mas não é que não deram certo pelo acabamento. Não deram certo pelo trabalho. Por exemplo, as ripas. Foi feito um teste. Oi, Caio. O corte dos pedaços é com máquina ou manual? Diego, os cortes das peças a gente faz... Algumas a gente faz com serra-copo. Outras a gente faz com tico-tico, tá bom? E depois a gente finaliza ela com uma grosa ou com meu Deus do céu, Cleiton, você tinha que me ajudar agora. Como é que é o nome? Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Calma aí que eu lembro como é que é o nome dessa ferramenta, que eu tava falando dessa ferramenta ainda essa semana. Que ela parece a lixadeira, só que não é a lixadeira. Enfim, mas a gente usa essas ferramentas para poder fazer o acabamento, tá? Então, voltando aqui das ripas. A gente tentou fazer um fechamento com ripas e ficou lindo, assim, ó, olha só, fica lindo, assim. Inclusive, a gente comprou uma tupia, fez um encaixe macho e fêmea. Ficou muito lindo. Foi muito difícil convencer o proprietário? Olha, a parte mais difícil de convencer o proprietário foi de começar a reforma. Porque ele tava muito confortável naquele desconforto, daquela bagunça dele. Ele tava tranquilo com aquilo. Tá, é o meu jeito, enfim, tá bom assim. Então, convencer ele a começar a mexer naquilo foi um desafio gigantesco. Mas depois foi mais fácil.
Porque aí começou a vir os elogios, né? As pessoas começam a passar na rua. Não é plana, Luiz, é outro nome. Eu já vou lembrar, calma aí. Que eu lembrar, eu falo. Depois as pessoas começaram a passar na borracharia, começaram a gostar do resultado, começaram a ficar empolgadas com aquilo. E aí foi assim, foi mais fácil, sabe? Foi mais fácil de dar continuidade na obra. Aí depois, então, foi feito esse fechamento com o painel, com as ripas, e ficou muito bonito, de fato, mas levava muito tempo, então ficava muito oneroso para dar continuidade com isso. E aí, então, a opção foi fazer o fechamento com tuldoides e ficou muito bonito, assim, do meu ponto de vista, né? A gente chegou, então, nesse resultado. Faz tempo, um ano e meio, se eu não me engano, tem essa obra. 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e 8 meses, tá indo aí pro seu 2º ano. Então, foi feito esse fechamento, foi usado calha azul, calhas metálicas, encaixadas varas de bambu. E essa parte preta é um perfil metálico que foi colocado para fazer a soleira, né, a pingadeira. E ficou um resultado legal, assim. Você usou as normas de construção? Eu segui todas as que eu tinha acesso até aquele momento. Naquele momento, quando a construção estava acontecendo, a ABNT do bambu estava saindo. Então, eu me guiei pela norma colombiana, que eu não tô lembrando o nome da norma agora, mas assim, eu me guiei pela norma colombiana e do Equador para tomar as decisões técnicas, tá? Em relação a vão, a capacidade, foi em cima delas, porque o Brasil ainda não contava com isso. Obrigada, Guilherme, assim, ficou, assim, eu sou suspeita para falar porque eu fiquei apaixonada, né? Vamos lá. Então, assim, vou mostrar mais alguns detalhezinhos para vocês aqui. Então, veja, esse foi um encaixe com a boca de peixe. Então, a gente tem a viga passando em cima, que ela apoia. Mas a outra viga que tá ali na transversal, né? Perpendicular, ela é pescada. Então, é feito um esmeril, isso mesmo, esmerilhadeira. Obrigada. Então, a gente faz um corte mais grosseiro. E depois a gente vai com a esmerilhadeira fazendo acabamento fino, tá bom? Assim, fica bem acabado, assim, fica muito bonito. Aí alguém me salvou, obrigada. Esmerilhadeira. É uma ferramenta muito interessante. Deixa eu ver se eu mostro mais algumas fotos pra vocês. Então, esse daqui é a fachada, né? Assim, eu não consegui tirar uma foto... Oi, prima! Seja bem-vinda, Gláucia. Aqui foi uma última foto que eu tenho do local. Depois, as outras vezes que eu fui fotografar, sempre tava cheio de carro na frente. E aí não deu pra tirar a foto final dos fechamentos. Mas essa é a obra final. Oi, Ângelo, seja bem-vindo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que era, né? O que era o anterior. Então, ele tava assim. Seja bem-vinda, gata. Então, ele tava assim. Tava essa confusão. Oi, Marcos, seja bem-vindo do Bambu Nativo. É muito bom ter você por aqui, viu? Então, assim, essa era a obra. Era desse jeito que ela tava quando a gente começou com toda a reforma, com toda a intervenção. Boa noite. Com toda a intervenção. Então, aqui do lado direito, aquele depósito de qualquer coisa, com um monte de telha reaproveitada, toda furada. Chovia mais dentro que fora. Aí, ali no meio, tinha um lavacar com um buraco gigante no chão. E, enfim, era aquilo. E aí, do lado esquerdo, o barracão maior, que tinha um telhado que tava velho também. E embaixo, uma bagunça total. Não dava pra trabalhar dentro, tinha que ficar trabalhando no sol. Se chovia, parava o trabalho. Não se sabia o que se tinha no depósito, o que não se tinha. Não tinha escritório, não tinha banheiro. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E aí, depois, a intervenção foi acontecendo... Depois de definidas as prioridades, né? Se definiu as prioridades, o que era mais importante, por onde começar. Se chegou nesse ponto, o lavacar se transformou no depósito. A lateral ali foram reaproveitadas, telhas que foram tiradas de um lado foram reaproveitadas na lateral, então parou de chover, virou depósito.
Isso, Colômbia tem norma estabelecida em 2003, isso, porque na Colômbia a arquitetura com bambu é extremamente forte e na Bolívia pertence ao patrimônio cultural do país. É só o Brasil que ainda tá tímido com isso, é só a gente aqui que ainda tá explorando pouco, sabe? Mas mundo afora, o bambu já é assim, ó, super consolidado. A diferença é que na Colômbia, a norma do bambu, ele é especificamente sobre o guado angustifolia, que é a espécie predominante. Então a norma deles tá bem estruturada, mas assim, é bem conservadora, sabe? Ela é bem rígida. Oi, John, achei que você ia concorrer comigo hoje. Eu vi que você tinha começado uma live lá, achei que você ia concorrer comigo. Que bom ter você aqui. Então, o John, inclusive o John é da Colômbia e ele, se eu estiver falando besteira aqui, ele já vai me corrigir. Mas a norma de construção em bambu na Colômbia, ela é consolidadíssima e muito mais conservadora nos seus cálculos, muito mais exigente, muito mais restrita, muito mais fechada. E Brasil ainda está engatinhando nesse sentido, mas, de novo, ônus e bônus. A vantagem de a norma brasileira ser recente ainda ser bebê é que ela foi baseada na ISO internacional, na norma colombiana, na norma do Equador, da Bolívia. Ela é uma norma segura, mas ela está considerando também outras espécies, né? A norma da Colômbia, até onde eu sei, ela está muito restrita em cima da guada angustifolia. E a norma brasileira ela é um pouco mais ampla. Pioneiro quanto à construção com bambus. Olha, Luiz, eu acredito que Japão não seria o pioneiro, tá? Mas todos aqueles países, toda aquela região, pegando Indonésia, já tem uma tradição consolidada com isso. E eles têm outras técnicas de imunização, métodos construtivos, assim, ousados, inspiradores, mas não vou saber te dizer com certeza onde é o pioneiro, porque inclusive se desconhece o início disso tudo. Mas voltando sobre as normas, então a norma brasileira de construção com bambu, ela ainda está bem flexível, ainda assim tem várias lacunas para serem preenchidas, o que é um prato cheio para o mundo acadêmico, para a gente elaborar toda essa pesquisa, e ela está considerando mais espécies, né? São 1.300 espécies de bambu, então seria um pecado a gente desconsiderar todas as outras, ainda mais num país continental como o Brasil. Então isso é muito legal. Não, a norma brasileira é a mais aprimorada na América Latina? Não é a mais aprimorada, tá? Ela ainda tá no início de carreira, tá bom? Ela é de 2019, ela ainda tá no início de carreira. Eu não vou saber dizer qual que é a mais aprimorada, porque Colômbia, por exemplo, ela é muito aprimorada em cima do guado angustifolia. É a mais moderna do mundo. Eu acho que podemos considerar a norma brasileira uma das mais modernas por elas ter essa amplitude de aplicação. Guilherme, você tinha me perguntado se foi muito difícil encontrar construtor em bambu? Não tinha, tá? Assim, não tinha como encontrar porque não tinha, tá bom? Se a nível do país... Essa semana eu tava conversando com um arquiteto de Goiânia sobre a aplicação do bambu em moradias e foi um papo super interessante. Eu ainda quero convidar ele para vir aqui também. E aí a gente fez uma brincadeira, que se no Brasil tá a nível de pioneirismo, o bambu, nessa região do país é pioneirismo do pioneirismo. Então não tem, aqui na minha região não tem construtor em bambu. O que acontece é que fiz um curso de construção lá com o John da Colômbia e eu treinei, assim, a gente ensinou, né? A gente pegou a mão de obra, ensinou eles a fazerem e é o que eu continuo fazendo agora. Então, assim, a gente aprende e repassa o conhecimento. Na Colômbia, eles têm exigência contra terremoto. Isso, bem pontuado, Guilherme. Na Colômbia, eles são muito conservadores. Nossa, muito obrigado por ressaltar isso, de verdade. Na Colômbia, eles são muito conservadores com as regras, com a norma construtiva com bambu, porque eles têm muito terremoto. Então, assim, eles têm exigências para garantir que essas construções fiquem de pé.
Porque o bambu, ele é um dos materiais mais indicados em regiões, né, que tem terremoto, para construir nessas regiões, porque ele tem uma certa plasticidade. Então ele cede um pouco, ele se dobra um pouco e volta ao seu estado natural, né? O que não acontece, de repente, com o concreto, que vai rachar, madeira vai rachar, outros materiais aí, de repente, não vão aguentar, não tem essa curva de plasticidade, né? Então, o bambu, ele se adapta bem a isso. Mas, para que ele consiga atender isso, existem os seus cálculos e as obras na Colômbia são superdimensionadas. Então, elas têm estrutura sobrando, tá? Isso foi um cuidado que eu precisei ter nas obras em Capanema também, porque Capanema dá muito vento. O vento é muito forte. Então, por exemplo, uma das obras que eu vou trazer pra cá, que é o Biochalé, a gente fez um telhado gigantesco usando dendrocalamus asper e tuldóides. E na hora de dimensionar, de pré-dimensionar isso, eu tive que considerar a estrutura sobrando, porque o vento é muito forte. E curioso que ano passado teve um pé de vento muito forte em Capanema, que teve galpão com o telhado inteiro arrancado. E esse Biochalé cantou, mas não cedeu, assim. Então, foi muito interessante. Eu tava mostrando pra vocês foto de como tava antes a borracharia, né? Essa borracharia, a gente chegou... E aí, esse daqui foi a última etapa dela, tá? Então, o Sanderson, bem-vindo, Sanderson, ele acabou de entrar. Eu vou mostrar pro Sanderson, pra quem acabou de entrar e não viu, o que era, então, o início, tá? O início dessa obra, ela tava assim. Essa era a realidade dessa borracharia. E depois, o resultado final, a última foto que eu tenho, porque, enfim, as outras vezes que eu fui tirar foto, tava cheio de carro na frente, não tinha como tirar uma foto completa. Mas aí chegamos a esse resultado. Kelly, quantos anos pode durar uma construção utilizando bambu? Depende, Sanderson. Se você seguir todo o figurino, né? Se você colher várias maduras, se você imunizar, se você secar, se o projeto for adequado, se for bem executado, se tiver manutenção, etc, etc. É uma obra que você vai morrer e não vai ver o fim, tá? Talvez os teus tataranetos vejam o fim dessa obra. Mas, se você não seguir esses protocolos, dura aí uns 10 anos, tá? Depois começa a virar farofa. Caruncho pega. Assim como a madeira. Eu sempre gosto de fazer esse paralelo com materiais convencionais, porque esse estigma em relação ao bambu é porque as pessoas acham que ele não dura, né? As pessoas acham que ele não aguenta. Mas, assim, se você não tratar contra o cupim a madeira, o cupim vai comer tudo, né? O concreto, se você não impermeabilizar, se você não construir ele corretamente, ele também vai começar a farofar. O aço, se você não proteger ele contra a ferrugemzinha vai fazer o trabalho dela também, tá bom? A tendência de todo material é se decompor. A gente luta contra isso, mas tudo envelhece, assim como a gente, tá bom? Então, não é que o bambu aguenta menos. O bambu, ele tem o ciclo dele que a gente tenta amenizar esses desgastes do tempo. Vamos proteger contra o sol e a chuva? Essa obra da borracharia, como eu tava falando antes, não teve como a gente fazer um beiral, tá? Não teve como a gente fazer um telhado que fizesse essa aba, né? Que eu tô sempre falando da aba. Porque tinha uma bomba de combustível do lado, seja bem-vindo, Dino, uma bomba de combustível do lado que passam caminhões, carretas, trator. Então, não tinha como fazer esse beiral, por isso que a construção também teve essa dobra, né? Eu vou puxar uma foto aqui dela. Então, não teve como fazer o beiral. Aqui, ó. Não teve como fazer o beiral do jeito que manda o figurino para fazer essa proteção. Então, ele é uma obra que ficou exposta ao sol e ficou exposta à chuva. Mas se você ver a base, tem as botas. O cano da bota foi bem feito, que é para pelo menos proteger do solo. Então, assim, não tinha como fazer beiral. Então, meio que foi um risco assumido, sabendo que o verniz vai ter que ser de uma qualidade maior e sabendo que o desgaste dessa obra vai ser maior, que a manutenção vai ter que ser maior. Então, você vai ter que invernizar com maior frequência, vai ter que dar esse cuidado, porque
Assim como uma obra em madeira, se ficar pegando sol e chuva, se você olhar um pergolado de madeira nobre, 1 ano que ele tá exposto no tempo, ele já descascou. Então não tem como escapar, tá bom? Assim, uma casa de concreto, de alvenaria, se você não pintar a cada tanto de tempo, como ela fica feia. Então não é diferente com o bambu, ele vai ter o desgaste dele, você vai ter que fazer a manutenção. Pode passar óleo de cozinha 1 vez por ano. Quando a gente estava construindo, a gente apresentou algumas opções para o proprietário de acabamento, dentre elas óleo de linhaça, alguns outros vernizes, mas a gente às vezes fica um pouco limitado às escolhas do cliente, e não só as escolhas, mas também ao orçamento. Não tem como escapar do orçamento do cliente, enfim, vai sair do bolso dele. Então, eu não conhecia essa do óleo de cozinha, eu vou fazer um teste, eu tô com um balanço aqui no pátio, não sei se vocês viram nos stories, tem um balanço aqui no pátio da casa dos meus pais, que tá sem verniz, e amanhã mesmo eu vou pegar um óleo de cozinha aqui e vou passar pra ver como é que se comporta. Qual foi a reação do público que passa por ali? Foi sensacional! Olha, a reação do público que passa em frente a essa obra da borracharia, teve um corretor, um corretor de imóveis, que ele me falou assim, é muito perigoso esse tipo de obra. E eu já levantei, assim, pronta pro fight, né? Já fiquei brava com o comentário dele. Como assim é muito perigosa? E aí ele falou assim, não, é porque a gente fica olhando pra obra e não presta atenção na rua. Então, assim, fica uma obra muito bonita. E muitas pessoas vieram me falar que era uma pena que tenha sido um depósito e não um café, um bar, um escritório, alguma coisa assim. Então, assim, as pessoas se encantaram. E hoje mesmo eu tava conversando com quem executou essa obra, né, com um dos artistas dessa obra, e ele me falou, assim, do sentimento de orgulho, que ele conta que participou da execução dessa obra e que ele tem muito orgulho de ter participado. Então, pra mim, a construção com bambu, ela carrega muito isso. Então, edificação de autoestima, de comunidade. Então, assim, a reação foi a melhor possível. Já fizeram outro pedido pra você, vários. Inclusive, tem vários no forno aí, me aguardem. Porque porque tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. Tem algumas coisas que ainda estão no forninho, que não dá pra mostrar, né? Que a gente tem que deixar elas tão na incubadora, né? Mas, assim, vieram me procurar, foi bem legal. ¿Qué tan recomendable es comprometer el bambú directamente al concreto? No sé si entendí bien tu pregunta. ¿Es comprometer el bambú directamente al concreto? ¿Te referís a hacer una base y poner directamente el bambú? O no sé si puedes repetir la pregunta, creo que no conseguí comprender. Primeira vez que vejo numa borracharia. Sim, eu também. Inclusive, assim, a surpresa foi essa. Como assim? Um depósito de pneu de 2 pisos, né? Porque, assim, é cheio de pneu ali em cima. Como assim um depósito de pneu em bambu? Então, assim, às vezes a gente faz algumas coisas e não se dá conta, né? E não se dá conta do que ela significa. Essa borracharia provavelmente foi isso. Ela foi muito desafiadora, do início ao fim, porque quando esse projeto da borracharia estava acontecendo e essa execução estava acontecendo, estávamos em plena pandemia, assim, ó, tava tudo fechado, sabe? E ao mesmo tempo eu tava a 1000 finalizando a minha faculdade de arquitetura no meu TCC, e o meu TCC foi gigantesco. Inclusive eu vou deixar nos stories aqui o link do YouTube, onde eu fiz a minha defesa do TCC, e ficou bem legal, tá? Assim, ficou um projeto bem legal. Tirei ali uma nota 10, ganhei uma Laura, foi bem legal, assim. Então, eu acho que compensa vocês tirarem um tempinho pra assistir e depois me contar o que vocês acharam. E então tava pandemia, eu estava em TCC e eu tenho 2 filhos pequenos. Então, com tudo isso, eu fiquei sem creche, sem rede de apoio, eu vou colocar, sim, Guilherme, eu vou colocar no history, eu vou colocar o link do YouTube. Vamos ver se funciona, senão eu coloco na bio aqui, enfim, mas eu mando vocês pra lá. Eu vou gostar que vocês deem uma olhadinha.
Bueno, ahora entendí tu pregunta. Sí, el bambú no se compromete si está directamente puesto en concreto. Mira, cuando hablamos de una construcción con bambú, necesitamos proteger la base y la cabeza. Entonces, para poder proteger la base, necesitamos hacer como botas. Necesitamos alzarle del suelo, porque si el bambú está directamente en contacto con el suelo, esta parte, esta región donde el bambú está tocando el suelo, es una región ideal para que los microorganismos se desenvuelvan. Entonces, ahí hay humedad, hay calor y hay todo ese acceso muy fácil, esa transición. Transita mucho entre la humedad y estar seco. Entonces, los microorganismos decomponen este material muy rápidamente. Entonces, necesitamos alzarle del suelo para que pierda este contacto y le llamamos de botas, ese sacar. Entonces, no es que se compromete el bambú, en realidad se protege el bambú cuando le sacamos del suelo. Y principalmente en este caso, como es una construcción que no iba a tener protección de su cobertura, entonces se hizo aún más importante. Si estamos hablando de pilares o de bambús que van a estar totalmente protegidos de la lluvia, entonces no hay necesidad de alzarle del suelo. Incluso hay muchas obras, hay muchas obras en Indonesia, Bali, Vietnam. Si vas a buscar por esas partes, hay muchas obras que te juro que si miras la obra pensás, no, que ese bambú está naciendo del suelo. No se trajo, está naciendo del suelo. Porque son obras que tienen una gran cobertura que la lluvia no le alcanza, tampoco el sol, entonces no hay necesidad de alzarle. Pero si va a tener contacto con lluvia y con sol, sí es extremadamente importante alzarle del suelo y ponerle en un apoyo. Puede ser concreto, puede ser piedras. Qual telha usada? Nesta obra, que estávamos falando de uma borracharia, que já tinha uma obra pré-existente, a gente seguiu o mesmo pano de telha, que foi telha zinco, tá bom? Mas essa obra do Biochalé, por exemplo, a gente usou a telha ecológica, que é feita de caixinha de leite reciclado. Numa outra casinha de criança, a gente usou a fibrocimento. E eu ainda quero testar a telha com a esterilha. Essa semana eu coloquei aqui um videozinho da gente fazendo uma esterilha. E eu ainda vou testar isso e vou trazer para vocês também. Vamos começar a usar, vamos explorar a esterilha. Deixa eu ver se eu mostro mais algumas coisinhas aqui para vocês, enquanto vocês me mandam as perguntas, porque dá um delay, né? Assim, demora um pouquinho chegar. Aqui, ó, o acabamento, certo? Então, assim, na beiradinha foi feito esse acabamento. E se vocês verem, tem uma partezinha metálica ali, um alizinho, que ficou afastado da vara. Porque depois vai vir encaixado um vidro ali e a parte de cima vai ficar uma vitrine. As fotos, vamos mostrar as fotos de novo. Ficou bem legal. Aqui, ó, vou mostrar, olhando de dentro, como ficou o fechamento. Nosotros también lo aislamos del concreto con algún elemento opuesto que el concreto tiende a sobresecar el bambú. Ah, te entiendo, que a sobresecar el bambú puede ocurrir. En realidad, eso es algo que siempre nos arriesgamos, ¿verdad? Es que el concreto, por no trabajar, por no dilatar, que el bambú en eso de contraerse y descontraerse pueda rachar. Enfim, falta treinar o espanhol. Vamos lá. O secretário da norma está presente. O secretário da norma está presente? Quem é o secretário da norma? Meu Deus do céu, sério que eu tô tendo essa honra? Quem é o secretário da norma? Por favor, manifeste-se e me corrija, não me deixe falar besteira. A gente estuda e tenta trazer a melhor informação possível, mas que legal que o secretário da norma tá por aí. Então se manifeste, secretário da norma. Quero te conhecer. Vamos lá, te mostrar mais fotos. Vamos aqui.
Deixa eu mostrar aqui. Mas aqui um pouquinho dos bastidores. Vitor Marçal. Seja bem-vindo, Vitor Marçal. Dê um oi, por favor. Tô procurando aqui em que momento ele entrou. Ou ele tá assistindo aí contigo, Guilherme? E aí por isso você tá me pipocando de pergunta. É isso? Mas seja bem-vindo, Vitor Marçal. Eu fico muito feliz de ter você por aqui. A gente podia marcar também aí, quem sabe, né, uma conversa, uma live aí, pra gente falar sobre bambu, poder democratizar o acesso a esse conhecimento. Eu acho que seria muito legal, tá bom? Eu tenho trabalhado nesses últimos dias, esses últimos anos, eu tenho trabalhado intensamente em costurar essa rede. É do Projeto Bambu. Ah, ok. Projeto Bambu. Seja bem-vindo, então, Vitor Marçal. Que bom ter você aqui. Eu acho que, assim, acho não. Eu tô convicta de que quanto mais a gente conversar sobre bambu... Desculpa. Quanto mais a gente conversar sobre bambu, quanto mais a gente se colocar, se dedicar a isso e mostrar para as pessoas que o bambu não é um bicho de 7 cabeças, né? Que, inclusive, no livro, né, Bambu de Corpo e Alma, ele faz um paralelo com a produção de pinos e eucaliptos há 60 anos atrás, de como é que estava esse mercado pouco estruturado. Então eu recebo muita pergunta de como é que é esse fornecimento de bambu, se tem onde comprar, se tem como acessar. Eu sempre digo, olha, ainda tá difícil, ainda tem pouco fornecimento de muda, né? Ainda tem, é muito difícil localizar quem comercializa essas varas, ainda está pouco acessível. Então, todos os trabalhos que eu desenvolvi até agora foi o processo completo. Foi colheita, imunização, treinamento de mão de obra, teste, correr atrás. Em dezembro eu estive em São Paulo, aprendendo mais um monte de coisa. E durante o ano passado visitei alguns produtores de bambu e participei de outras obras. E é assim, ainda tá assim, quase que caseiro tudo isso, né? Então, assim, eu digo que daqui a algum tempo a gente vai ter um comércio estruturado, acessível para todo mundo. E é aí que a sustentabilidade acontece. Acredito eu, crença minha, né? Que o momento que um material tão maravilhoso quanto o bambu, que regenera o solo, que cresce todo ano, que pode ser produzido em um pequeno pedaço de terra, que é aí uma fonte de renda, né, para pequenas famílias, para todo mundo. No momento que esse material estiver disponível para todo mundo, aí sim o bambu vai estar cumprindo o papel social dele, tá? Porque, por enquanto, ainda são só nós, né? Assim, os pioneiros dos pioneiros. E é uma pena, porque isso é só no Brasil, né? Mundo afora, isso já é uma cultura muito mais consolidada. Vou mostrar mais fotos pra vocês. Tô esperando o Vitor Marçal me falar alguma coisa. Não vai escapar sem me falar alguma coisa, hein? Poxa vida, já cantaram, já te denunciaram que você tá aqui. Foto da escada. Fotos, Guilherme, claro. Ó, essa escada a gente fez... Escada é sempre um desafio. A gente que vai projetar com bambu, construir com bambu. Eu lembro que a primeira escada que eu fui projetar em bambu, falei, carambolas, como é que eu vou fazer essa dita cuja escada? E aí vá tio Google, vá pesquisar, vá folhear livro, vá olhar artigo. E só tinham escadas mirabólicas. Eu só não sei se os meus algoritmos estavam tão confusos que só tinha escadas mirabólicas, assim. Fora de série aquelas escadas, eu não tinha como fazer aquilo, tá louco? Então, eu preciso de uma coisa assim. E aí, então, a gente começou a fazer esse tipo de escada aqui. Eu tinha mais foto da escada, quer ver que não tá aqui agora? Vocês também são mestres da tecnologia, que nem eu? Deixa eu ver se acha. Ele fez durante a aprovação da norma brasileira. O que ele fez durante a aprovação da norma brasileira, Guilherme? Não entendi o seu comentário, Guilherme. Puder repetir, puder... Deixa eu achar aqui. Mais fotos da escada, não... Quer ver só? Que eu não coloquei aqui.
Mais fotos, vamos mostrar mais fotos. Deixa eu mostrar aqui um 3D de como seria. Oi, Jéssica, que bom que você fez. Top essa escada que você fez. Ai, obrigada, Guilherme, que bom que você gostou da escada. Então, essa ficou a organização, olhando assim, de topo, né? Ficou um escritório que nunca tinha esquerdo, bastante depósito, e depois a obra de bambu entrou ali, ficando engastada nessa construção aqui que já existia. A escada realmente ficou muito bonita, e daqui uns dias eu quero falar sobre a casinha 1, que foi uma casinha de criança. E lá a gente fez uma escada, assim, muito linda. Então, aqui, ó, a escada do lado esquerdo. E essa escada a gente usou duas varas de Dendrocalamus asper de cada lado. Depois a gente furou com serra-copo e encaixou o Bambusa tuldoides, que popularmente é chamado de taquara. E aí fez os pisantes com tábua mesmo, tá? A gente queria, aqui quando chegou na hora de fazer os pisantes, a gente parou de inventar moda e usou tábua mesmo. Mas a ideia é poder fazer um pisante, né, um pouco, com bambu mesmo. Só que aí o bambu, com essa camada lisa dele, ele fica um pouco liso, a gente ficou com medo de, nesse caso, ele usar, né? Precisa pensar um pouco como fazer isso. Parabéns pelo trabalho, também tenho pesquisado, feito alguns trabalhos com bambu e tenho a intenção de fazer uma plantação. Que legal, Salomão. Eu também tô começando minha plantação de bambu. Confesso que até agora bastante frustrada. Já plantei muito bambu e nada de pegar. O meu desafio é que eu moro longe de onde eu plantei. Então, assim, só a gente cuida dos bebês da gente como a gente, né? E a muda de bambu, ela é bem sensível. Mas agora eu descobri alguém aqui perto de mim que coleciona bambu. Do sítio Manduri, ele é um apicultor e um bioconstrutor, assim, bem legal. E quem sabe a gente traz ele aqui para bater um papo também, vamos reunir o povo. E ele tá aí já com mais de 50 espécies de bambu e vamos ver se a gente consegue, quero trazer esses bambus pro Paraguai, pra Foz, enfim, né? Como fixou as tábuas? A gente fixou com parafuso. Sabe aquele parafuso que tem a cabeça arredondadinha? A gente fixou com aquele. Assim, colocou 4 parafusos e deu super certo, rosqueou por baixo e show de bola. O que houve com as mudas? O que houve é que eu não tava perto pra cuidar e faltou rega. Eu acho que foi isso. E aí a muda muito sensível, né? Muito sensível a estresse hídrico e algumas simplesmente não pegaram. Assim, eu fiz, deixa eu ver, em meados do ano passado, eu fiz em torno de umas 70 mudas, assim, coloquei em saquinho e coisa... E deixei no ambiente, assim, ainda foi meu avô que cuidou, com regas regulares, com muito carinho, com muito amor. E eu acho que 5 se desenvolveram, assim. Então, tem sido um desafio. Se vocês conhecerem alguma coisa que ajuda a fazer esses bambus se desenvolverem, fico agradecida. Inclusive, teve algumas mudas que já estavam, assim, muito desenvolvidas, que já estavam com mais de 1 metro de altura, com bastante folhas, e que mesmo assim não resistiram. Parafuso soberbo. Obrigada, pai. O Eno é meu pai, viu? Que bom que você tá aí, pai. Nós usamos o parafuso soberbo para fixar as tábuas. Bem isso. Vamos lá, gente. Tá dando 1h. Eu vou deixar essa live salva. Ela vai pro feed, depois vai para o YouTube. O mesmo YouTube que tá no vídeo do TCC. E vou colocar alguns recortezinhos aqui. Mas... o link do meu WhatsApp tá ali na bio, se vocês quiserem me chamar pra gente bater um papo. E já antecipo vocês que amanhã eu vou ir visitar um bambuzal bem cedinho. E eu vou trazer umas fotinhas pra vocês. E aí os bambuzeiros de plantão eu vou levantar uma discussão entre vocês. Vamos ver se o que eu vou trazer vai ser o guada angustifolha ou o guada chacoensis ou qual deles. Que é um bambu nativo daqui, bastante diversificado. Eu já identifiquei a espécie, mas eu vou ver quero ver se vocês estão espertos. Quero ver se vocês sabem de qual a gente tá falando. Ele é um guadua, com certeza, com espinho, com o rizoma, né, com o pescoço longo. Mas eu quero ver se vocês vão saber diferenciar entre o chacoensis e entre o angustifolha. Parabéns, recém-formado com uma obra inovadora dessas. Muito obrigada, Guilherme. E muito obrigada pela interação hoje. Nossa, foi muito legal o papo. Eu vou dar uma olhada no teu Instagram depois. Quero ver as coisas que você anda inventando por aí também. Quem sabe a gente troca figurinha. Aos que chegaram por último, sejam bem-vindos. Obrigada por terem entrado. A gente já tá encerrando por aqui. Já deu 1h.
E foi muito bom esse papo com vocês. Difícil identificar. É difícil, mas não é impossível, hein? Olha que tem os macetinhos. E eu vou deixar essa live aqui no feed, vou colocar no YouTube. A live da semana passada eu tive um probleminha, não consegui colocar no YouTube, mas eu resolvo isso entre amanhã e depois de amanhã e vai estar tudo lá no YouTube para vocês darem uma olhadinha. E de qualquer maneira, vocês vão me chamando, vamos batendo papo. E tô pensando sobre a semana que vem, o nosso papo da semana que vem, da gente falar justamente sobre isso, sobre as espécies. Não sei, é uma ideia. Sobre o que a gente pode conversar semana que vem. Vou deixar aqui, vou sair daqui e já vou deixar uma história com a caixinha. Vamos ver sobre o que a gente conversa semana que vem, tá bom? É na plantação do João? Não é na plantação do João. Não é na plantação do João. Mas é na plantação do Leandro. Sítio Manduri, fica ali São Jorge do Oeste, se eu não me engano. Cara, tem muitas espécies. Bem legal. Te mandei uma foto na mensagem do escritório. Te mandei uma foto na mensagem do escritório. Deixa eu ver se aparece aqui, pessoal. Um minuto, Salomão. Peraí, deixa eu ver o que você mandou. Mais obras e suas dificuldades com o bambu. Então, Guilherme, a ideia é o seguinte. É uma semana trazer uma obra e na outra semana trazer algum conteúdo, algum conhecimento sobre o bambu, tá? Espécie, técnicas construtivas. Tô pensando em trazer uma live só sobre escadas, que é um grande desafio, assim, trazer várias escadas mundo afora. E aí eu vou contar com vocês e me mandarem fotos das escadas que vocês já fizeram e que a gente compartilha as dificuldades disso. Mas a semana que vem, então, vai ser sobre algum conteúdo nesse sentido. E tô pensando aí em falar sobre espécies de bambu e onde você errou com bambu. Pois é um papo interessante pra gente bater, onde a gente errou com bambu. Tenho alambrados para mostrar a todos, além de um grande pergolado. Legal, viu? Vou me mandar. Deixa eu ver aqui, me mandaram as fotos. Deixa eu ver o que mandaram. Ah, que legal aqui, olha. O dia gente, se vocês puderem me ajudar compartilhando também, assim, comentando com as pessoas, repostando aqui o nosso papo, ficaria muito agradecida, viu? Deixa eu ver o que o Marcelo me mandou aqui. Que lindo, Marcelo. Você fez um forro com cana da Índia, certo? Todo flambado. Deixa eu ver se aparece aqui. Olha, todo flambadinho. Muito bonito. Muito bonito. No mínimo, um ambiente muito gostoso, né, Salomão? Muito bonito. Em colmo vulgares. Olha, você é corajoso em usar colmo vulgares, hein? Bambusa vulgares não é um bambu, assim, muito otimista, porque ele tem muito amido, né? Mas isso é papo pra semana que vem. Ai, eu falo demais. Isso é papo pra semana que vem. Semana que vem a gente conversa sobre espécies. Eu até semana que vem quero fazer um recorrido, reconhecer as espécies que tem aqui na região. Mas já comento com vocês que eu tenho um arsenal de fotos de várias espécies. E a gente vai conversar bastante. E vamos conversar sobre como identificar elas. E sendo assim, eu conto que vocês também comecem a me mandar essas fotos. No Sri Lanka só usam vulgares. Interessante, hein? Que técnica de imunização será que eles usam? Vou bloquear você, fica dando spoiler. Não, Diego! Não é spoiler. É um tira-gosto. Vamos chamar assim. É um tira-gosto. Certo? Então tá, gente. Se eu continuar aqui, vocês estão muito animados. Se eu continuar aqui, eu vou ficar até amanhã falando. Voltem semana que vem pra gente continuar a conversa, pode ser? Conto com vocês? E daqui uns dias eu quero começar a trazer uns convidados. Eu já tenho uns 4 ou 5 em mente, viu? Cortam só os bem maduros. Pode ser. Claro, todo bambu que você corta ele bem maduro, com certeza a durabilidade é maior. Mas, enfim, chega. Semana que vem eu falo sobre bambus vulgares. Ai, preciso me segurar. Certo, gente? Então, um beijo pra vocês. E a gente se encontra semana que vem. Quarta-feira, 8h30. Ah, Ricardo, tá aí ainda?
E se vocês acharem melhor outro horário, vocês também me avisam, tá bom? Vou ver se eu lembro tudo que eu comentei aqui com vocês que eu ia fazer, pra já ir colocando no history, pra eu não ficar devendo, tá bom? Se eu esquecer de alguma coisa, vocês me chamem, puxa a orelha, tá bom? Beijo no coração, até semana que vem.